A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Nesta AVA, nós vamos falar um pouco sobre uma área que é especificamente da ciência da religião, mas vai ser só para te dar uma noção, né? Nós temos disciplinas na Logos que tratam especificamente disso, mas queremos que você tenha uma introdução nessa área. O homem, e essa área trata do homem, e o homem ele tem um desejo natural de buscar a Deus. Isso é identificado pela psicologia. Por quê? Conforme a Bíblia, nós podemos chegar a uma conclusão, porque foi criado por Deus para ter relacionamento com Deus. Mas ele foi separado de Deus por causa do pecado. Então, o pecado, isso aí é o Evangelho, não é? O pecado nos separa de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, o homem é pecador. E quando ele já nasce com uma tendência a pecar. Na sua natureza. Sua natureza é pecaminosa. Essa natureza só é transformada por meio do novo nascimento. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, então há um milagre e você recebe a natureza de Cristo, que é uma nova natureza, conforme diz lá na Bíblia. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, ou como o original diz, uma nova criação em Cristo Jesus. Agora, esse desejo natural do homem é chamado pela psicologia de fenômeno religioso. Então, quando você ouve falar fenômeno religioso, não é uma coisa negativa. É apenas uma constatação da ciência de uma realidade que existe no ser humano. Quer dizer, o ser humano é religioso. Socialmente dizendo, nós, como grupo, já formamos a religião. Qualquer grupo, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte da história da humanidade. Por quê? Porque o homem sente que Deus existe. Mesmo que ele nunca ouviu falar de Deus, ele sente que Deus existe. Nós já falamos que a natureza revela Deus. Nesse ponto, nós entramos em duas ciências auxiliares à teologia, que estão na teologia, que na verdade saíram da teologia, né? Como eu já falei alguma coisa para vocês sobre história de ciência, que são a psicologia e a ciência da religião, que, como eu disse, são duas ciências que saíram da teologia. Já houve muita briga entre a psicologia e a religião, incluindo a igreja, especificamente que a igreja é cristã. Nós sabemos que eles pegaram emprestado o termo igreja e usam igreja até. Então já houve muita briga entre psicologia e religião, conforme eu disse, incluindo a igreja. A verdade é que, como eu estava a falar, a igreja, termo igreja foi pego de emprestado, né, e acabou tendo sido usado até pela ciência para identificar grupos religiosos. Nós, na teologia, nem gostamos disso, porque igreja foi um termo criado por Jesus. Assim, é lógico, é um termo lá da Grécia que significava eclésia, era assembleia, né? Mas Jesus utilizou para identificar o corpo de Cristo. Depois, hoje, é utilizado para qualquer grupo religioso. Aqui em Angola é muito comum isso. Mas quando a gente fala igreja, a ideia nossa, teológica, é que é o corpo de Cristo, não é outro grupo que não crê em Jesus, que é de uma outra religião. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, não são igreja, eles são um grupo religioso. Eles não seguem Jesus Cristo. Então eles não podem ser considerados biblicamente igreja. Eles podem ser considerados do ponto de vista social, que a ciência utiliza emprestado o termo igreja. Mas do ponto de vista bíblico, não. Eles não são igreja, assim como os mormons, por exemplo, né? Ou os toquistas, ou os quimbanguistas, que não creem, que creem na encarnação de Jesus Cristo num ser humano. Isso é feitiçaria. Mas isso nós vamos ver depois em outras disciplinas. Vamos voltar aqui para o aspecto da psicologia
e considerar a ideia do fenômeno religioso. Hoje há uma busca de harmonia entre a ciência, principalmente a psicologia, e a igreja. Inclusive, muitos pastores hoje utilizam da psicologia, e até muitos são pessoas da psicologia. E a figura do capelão é um elemento de unidade, né? Então tem a ideia do capelão que foi forjado, né, para ser alguém que trabalha junto com os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Esse fenômeno psicológico produz na sociedade uma manifestação coletiva que é social, que é chamada de religião. Eu vou dar alguns conceitos básicos, mas não vou aprofundar. Veja, o que é religião? Do ponto de vista científico. Tem o ponto de vista bíblico, mas vamos ver agora o científico. É um fenômeno social. Então tem a ver com sociologia, com o estudo da sociologia. Religião, esse aí está um conceito meu, que está num livro meu, que é o livro Kiula, o missionário na tribo perdida, está na página 20, em que nesse livro eu coloco alguns conceitos, inclusive o conceito de religião. Ele diz assim: religião são as crenças e práticas originadas do fenômeno religioso, que são transmitidas por meio de dogmas, símbolos e rituais, e são organizadas socialmente formando grupos e estruturas religiosas. Religião, contudo, tem sua origem na terminologia na igreja. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. O outro aspecto é a realidade da religião, não apenas no aspecto social, mas na fundamentação. Eu quero dizer com isso que a religião se manifesta socialmente. Contudo, ela nasce de uma realidade espiritual. Então, nós não somos pessoas que creem só na hipótese psicológica de que a religião é um fato que não é espiritual. Não, a gente acredita que ele nasce exatamente porque o ser humano tem em si a busca de Deus. Isso Deus colocou no homem. A religião considera aspectos antropológicos e de um fundamento para a construção da cultura. Veja, não é a cultura que cria a religião, é a religião que cria a cultura, pois a religião estabelece a moral. Eu queria também chamar a atenção o conceito do mediador, que é uma proposta minha, que também está no meu livro, nesse livro, que fala o seguinte: as religiões são formas que o homem cria para encontrar a Deus. Mas como o homem é incapaz de produzir ou criar uma forma para encontrar a Deus, somente uma forma estabelecida por Deus para ele, para que ele seja encontrado, é suficiente e verdadeira, que é a mediação. Mas aí o homem começa a criar vários tipos de mediação, medianeiros até, na tentativa de se aproximar de Deus. A mediação é a base da fé cristã, pois para o cristianismo a religião é uma mediação. Veja, o próprio termo em si criado por nós, etimologicamente, é religare, do latim, que significa religação. E aí virou religião. Jesus é a religião do homem, a verdadeira. Ou é o único que pode religar o homem a Deus. Então esse é o conceito teológico que a igreja criou para o termo religião, que também agora está sendo usado pela ciência. A Bíblia diz que a verdadeira religião está lá em Tiago 1,26. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. 26 diz assim: se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Os dois textos relacionam religião a ser religioso, ou seja, um padrão de conduta. Lá em Atos capítulo 26, 5 diz: sabendo de mim desde o princípio, isso é Paulo falando, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. O termo aí, religião, é sereikeia, que significa que é algo que consiste de cerimônia. É o segundo conceito da religião na Bíblia, ou seja, a religião é um sistema de crença.
temos biblicamente duas ênfases para a ideia de religião. A religião como padrão de conduta e religião como sistema de crença no divino ou no mundo espiritual. Então, o conceito bíblico, que é o conceito científico atual, por acaso, e o conceito cristão, que é a determinação da igreja sobre o que é a verdadeira religião, inclusive o significado do termo, né, são coisas que temos que considerar. A realidade espiritual do fenômeno religioso é muito vasto. Vamos apresentar um conceito psicológico, tá, do fenômeno religioso psicológico. O fenômeno religioso é a manifestação psicológica e social do desejo natural do homem por conhecer a Deus e pelo que esse relacionamento produz. Esse é um conceito que eu coloquei no meu livro e que eu mesmo produzi para tentar explicar de uma forma teológica. O desejo natural é o desejo de Deus, que existe em todo homem. Esse é o que Calvino falou, o sensus divinatis, ou senso do divino. A religião é religar, ou religar, e só existe religação através de uma ponte, que é a mediação. Veja aí esse conceito que eu coloquei, mais uma vez. A religião são formas que o homem cria para encontrar a Deus. Mas como o homem é incapaz de produzir ou criar uma forma de encontrar a Deus, somente uma forma estabelecida por Deus para que ele seja encontrado é eficiente e verdadeira. A mediação, que é o quê? Jesus. Mas, e quais outros conceitos de fenômeno religioso? Um bem geral seria o fenômeno religioso, necessidade de um ser superior, a religião e a crença, nossos valores e contato religioso, as religiões baseadas na dignidade humana. Bom, nós poderíamos entrar em muitos outros conceitos, eu poderia falar aí do politicamente certo, que é uma ideia do mundo, né, para poder tentar e designar o que é verdadeiramente religião, mas nós pensamos da forma bíblica e teológica bíblica, cristã, né? E, bom, esses são tópicos que merecem uma discussão muito maior, nós não vamos entrar nela, elas na Logos têm disciplinas até separadas, que é a apologética cristã, religiões comparadas, a história das religiões, não vai ser o caso aqui nesse curso, mas apenas estamos citando para que você seja introduzido na teologia e saiba que é um ambiente muito mais amplo de discussão e que não é ruim, é algo que nós temos que saber, até para poder nos manifestar ou manifestar a nossa opinião. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia. Nós estamos na última aula dupla, né? E estamos a tratar de mais alguns assuntos finais que eu gostaria que você pensasse. E essa aba especificamente, que a gente tratou mais de assuntos relacionados à psicologia da religião e ciência da religião, eu gostaria que você, se pudesse, até ouvisse mais uma vez e pensasse nos conceitos de fenômeno religioso e de religião. Fica aí então algo para você pensar e para você, quem sabe, guardar no seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mas eu gostaria de terminar lembrando uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Que é: seja feliz, mas faça alguém feliz. Né? E felicidade é algo que só obtivemos por meio de um relacionamento real e verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, que nos leva a Deus, porque ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Não há outra forma. Nós somos cristãos. É assim que cremos. É o que a Bíblia diz. Então Deus abençoe. Amém.